E ainda mais numa época onde tem várias perseguições na internet, várias perseguições na mídia, dizendo que o que a gente pratica não é revolução, é apologia ao crime, que nós da periferia não temos motivo para se manifestar, que as nossas demandas são vitimismo, mimimi, e é o que foi implantado no nosso cérebro e muitos da periferia acabam acreditando. Então, ver todos vocês unidos hoje, concentrados aqui, para falar sobre política, sobre revolução, sobre o genocídio, e não só da juventude negra, mas também da juventude pobre. Obviamente que os números são mais dramáticos quando se trata do jovem negro, mas é muito importante que hoje seja uma noite diferenciada, como o próprio nome diz, a Segunda Democrática. E eu, como cantor de rap, ainda escrevendo um CD novo, para mim é muito complicado, mais uma vez, estar diante do caderno e não poder falar sobre nada que não seja violência. Porque eu me propus, lá no início, quando eu era moleque lá no Glicério, cantando rap em cima do beatbox, falar sobre realidade, sobre política, sobre o que acontece nas ruas. E hoje eu estou limitado a esse tema. Não tem como falar sobre a realidade sem falar de 65 mil mortes por ano, que 70% desses mortos são negros, sem falar da perseguição étnica, sem falar que existe um padrão para ser morto, que existem os matáveis, os invisíveis, aqueles que não são reclamados, aquele que o sistema mata e sabe que não vai ter nenhum tipo de perseguição. Existe sim uma política de encarceramento, escravidão, certo? Extermínio que acontece nas periferias, e é muito importante que esse tema seja debatido, não só hoje. Hoje é um dia privilegiado, todo mundo que está aqui tem um pouco de consciência, por isso que está presente nessa noite, mas o que tem que ser falado aqui sobre política, sobre revolução, tem que ser passado para as pessoas que estão na periferia nesse exato momento. Aquele moleque que está excluído, que está fumando pedra, aquele que está no bar, aquela tiazinha que está arrumando a casa, o tiozinho que está se matando para sustentar a família e não consegue, eles têm que saber o que é revolução, eles têm que participar da política. A política tem que ser um hábito natural, porque quando a polícia está matando é política, quando a gente está fumando pedra é política, quando você está excluído, quando você não tem o emprego que sonha, quando você é vítima da sociedade é política. Então, para que tenha essa revolução, é preciso começar a entender aonde nós estamos, entender a guerra, entender que a nossa participação é como protagonista. É só a gente parar um pouco, analisar a história, e você vai ver que o país foi construído por você, pelo seu antepassado, entendeu? Pelos negros que foram trazidos da África, pelos que foram escravizados, pelos que não conheceram a alforria. Hoje nós vemos esse fenômeno estúpido, imbecil, de comemorar até a alforria, homenageando a princesa Isabel. Para você entender o nível que nós chegamos, se comemora a ditadura agora no Brasil. E o pior de tudo é saber que aqueles que comemoram, eles deixaram muito claro que essa era a intenção, que era dominar o favelado mais do que ele já era dominado, que era aumentar o extermínio muito mais do que acontecia na periferia. E mesmo assim eles foram votados. E o pior de tudo é que eles não foram votados só pela playboyzada, porque se a gente representa 90%, nas urnas também essa representatividade aconteceu. Só que também nós temos a oportunidade de ver na prática o que é um governo de direita. São 9 meses e até agora não teve nada para a periferia e não vai ter nada para a periferia. Entendeu? Porque é um governo do opressor, oprimindo muito mais aquele que está no gueto, aquele que está excluído, aquele que acha que não é revolucionário, aquele que acha que não tem força política para mobilização. Mas tem tudo que foi falado aqui, é muito louco. É a experiência que mostra no dia a dia, a informação que muitas vezes não é passada para nós na escola, porque não é interessante, muitas vezes não é passada na televisão, porque a televisão age com o judiciário para roubar a presidência, para tirar presidentes virtuais da corrida eleitoral, para eleger uma direita que quer massacrar cada vez mais. E quando eu falo dos dados, 65 mil, é porque nós estamos adotando aquilo que foi passado para nós pelo inimigo, porque deve ser muito maior. Nós estamos falando de um governo que comemora aquele que é abatido no ônibus, nós estamos falando de um governo que aplaude a polícia que mata 11, que mata 12, que extermina, de um governo que o governador sobe no helicóptero e abate o povo lá embaixo. Nós estamos falando de um estado como o Rio de Janeiro, que tem 20 tiroteios por dia, no Afeganistão não tem, na Síria em guerra não tem, 65 mil mortes por ano, coloca a gente na liderança de qualquer estatística de homicídio no planeta Terra. E isso é aceitado por nós com naturalidade, é comum. É porque você cometeu crime. Entendeu? Nós abraçamos a ideologia punitiva, punitivista.
como a única alternativa para se combater a criminalidade. Nunca mencionaram a educação, nunca mencionaram a cultura, entendeu o que nós estamos fazendo aqui? Nunca falaram que se transforma um país através do livro, não é através do armamento. Até porque a polícia sempre matou e nós nunca tivemos perto da pacificação. Até porque sempre prenderam as pessoas da periferia. Nós somos os que lotam os presídios e nem por isso houve pacificação. 99% do sistema prisional é composto por pessoas da periferia. E por coincidência, 99%, para não dizer 100% do judiciário é branco, classe média alta e rico. Entendeu? Não tem coincidência. Sabe por que nunca mudou? Porque a pacificação não passa pela metralhadora, ela passa pela educação. Porque o problema do país não está sentado aí, não é a gente da periferia, certo? O problema do país é o político rico, é aquele que governa para o opressor, para o empreiteiro, para aquele grande, para o banqueiro, para todos que financiaram a campanha. Política se resume no Brasil hoje de devolver para o financiador de campanha o que foi investido. E por quê? Porque nós não estamos lá. Porque ensinaram pra gente que política era coisa de boy. Então você vai ficar silenciado no morro, entendeu? Sendo analfabetizado, no máximo se transformando no analfabeto político, entendeu? Naquele que sabe até ler um texto, mas não compreende, naquele que recebeu a instrução para assinar a confissão, certo? E nós fomos reduzidos a isso. E aí você faz uma análise e vai num presídio, vai num reformatório e olha o problema da sociedade e olha olho no olho e vê que ele com o eitão na mão não cometeu 1% dos crimes que os políticos cometem. Só para a gente fazer uma ilustração melhor, o Temer roubou 1 bilhão e 800 milhões. Imagina quantas pessoas ele matou. E o problema é que se ele desfilar na periferia, muita gente pode até pedir autógrafo, pedir para tirar foto. Eles vêm na periferia, montam o palanque, prometem pra gente e somem, depois de 4 anos voltam de novo e vão ter o voto da gente. Só que na periferia, aquele que dá mancada, a gente cobra de uma maneira radical, mas o político não. Esse pode vir quantas vezes quiser, montar o palanque, colar o banner no barraco e vai passar batido. E esse é um erro nosso. A gente não pode dar outra face, a gente não pode amar quem odeia a gente. Tá aí o monumento, o nome da rua. Em São Paulo tem o Borba Gato, que era um bandeirante, a estátua gigante. Entendeu? O nome dos opressores estão aí na placa mostrando o quê? Nós vencemos, estamos aí, ó. A gente vai continuar exterminando e vocês não vão fazer nada. E aí, para mim que canto rap, sempre falei de revolução, e quando eu analiso que nós representamos 90%, é um insulto à nossa inteligência. A gente não pode representar 90% só no sistema prisional ou nos índices de mortalidade. Tem que representar 90% na Universidade Federal. Tem que representar 90% nos gabinetes políticos. Daqui tem que sair o político. Daqui tem que sair o presidente da República. Daqui tem que sair uma outra perspectiva, outra mentalidade que não seja o punitivismo. Bandido bom é bandido morto. Eu até acho que é verdade quando se trata de político. Eu queria ver político morto. Eu queria que a gente fosse radical na cobrança. E aquilo que eu estou falando vai ser considerado apologia ao crime. Essa noite aqui é terrorismo. É uma afronta contra a Lei de Segurança Nacional. Porque favelado está com o microfone e está pedindo igualdade e a gente pede pouco pra caralho. Nós nunca pegamos o microfone e falamos, mano, a gente quer mansão. Olha o que a gente pede. Pra polícia parar de matar. A gente pede para ter a alimentação. Em resumo, a gente não pede nem o artigo 5º da Constituição, a gente pede o preâmbulo, entendeu? A gente só quer que erradiquem a pobreza, que a polícia pare de matar favelado, que a gente não seja condenado pelo crime que nem cometeu, que 90% do sistema prisional não seja composto por moleques, mano, que era igual eu, igual você, que sonhou em ter um tênis, ter um relógio, que assistiu a propaganda, que convidava para a sociedade de consumo e falou, porra, da hora, quero entrar nessa porra aí. Só que quando ele foi entrar, não tinha emprego para ele não era da cor certa, ele não tinha o CEP certo, ele não tinha o endereço correto, ele tinha melanina demais, ele falava gíria, ele se vestia com roupa larga, então ele não tinha emprego. Chamaram para o consumo e não deram a fórmula, ele foi para onde? É natural, mano. O que não é natural é trabalhar por R$998. Cometer crime na sociedade que a gente vive é mais do que justo. Todo político comete crime. Ó, o Moro, ele se juntou com o Ministério Público Federal, manipulou as eleições, colocou um ditador no poder,
e passou batido. E hoje sequer o julgamento do Lula vai ser impugnado, ele vai continuar preso. Se você olhar, todas as emissoras de TV foram compradas pela verba publicitária para aprovar a reforma da Previdência. Eu fico imaginando se um cara de esquerda falasse que realmente vai favorecer o filho para que ele se torne embaixador, realmente ele vai dar os cargos em estatais, etc. Eu fico imaginando como seria. Então, mano, é muita sujeira. E a gente está aceitando. E o genocídio passa por isso. Eu sou o inimigo, eu estou enfiando a faca, você não está gritando de dor, mano. Eu vou arrancar todos os seus órgãos, simples assim. Então eu estou matando o seu filho, eu estou exterminando a sua juventude. E qual que é a manifestação? Quantas vezes a gente sai na rua? A gente queima um ônibus num fato isolado, e eles vão matando, e aí a gente vem e fecha com chave de ouro com aquela frase: ah, mas estava roubando, mano. Estava roubando, tem que morrer. Entendeu? Então, mano, a gente precisa de senso de união. Entender que o cara que morre aqui na quebrada de vocês é de uma classe social, a mesma que a minha lá em São Paulo. Entendeu? A mesma lá na Bahia, no Distrito Federal. É uma luta de classe, ou melhor, é um ódio de classe. Eu não vou nem dizer luta, porque a gente não está nem se rebelando. O oprimido oprime, mata, aumenta as estatísticas, persegue a mulher negra, escraviza, entendeu? Mata as crianças da periferia, mata o idoso, rouba a saúde, rouba a educação, priva a gente do ensino superior. Para quem não sabe, o ensino superior não está previsto na Constituição Federal. Em resumo, é simples: estuda para ter o certificado de escravo. Eu não quero você pensando, eu não quero você contestando aquilo que o governo mostra para a gente, que é a política pública para a favela. Em resumo, a matança. E aí eu quero de você coisa simples. Eu quero revolta, quero inconformismo. Eu quero que você entenda que nesse momento a gente está na posição de escravizado. E muito pior, porque o escravo no passado, ele sabia que era escravo. E a gente não sabe. Quando a gente fala de guerra, e eu, que sou considerado o que faz apologia ao crime, o sensacionalista, o violento, quando eu me manifesto, colo um monte para falar, tem palestra. Mano, mas essa teoria de ódio, ela não deixa todo mundo de repente igual, todo mundo vai pro caixão. Só que, mano, o ódio que eu falo é a legítima defesa. A gente não pode ficar abraçando a ideia da mídia que não tem que se manifestar. A única chance que você tem se chama rebelião. Se você não se manifestar, se você não lutar contra o sistema, você vai continuar, mano, sendo encarcerado, vai continuar sendo número estatístico. E eu olho para vocês e a vida de cada um de vocês importa. Eu não vim aqui passear. Por mais seja muito aprazível o BH, por mais que aqui tem um monte de irmão, eu vim aqui fazer revolução, mano. Chamar vocês para reflexão. Valeu, Eduardo! E, mano, eu falo pra vocês de coração, não é frase de impacto não, cada um aqui é Martin Luther King, é Black Panther, é zumbi. A gente tem que olhar o que esses caras fizeram, mano, e dar continuidade. Quando nós estamos aqui, nós estamos falando pelos que se foram, é respeito à memória deles. Eu garanto pra você que cada revolucionário que se foi, espera no mínimo isso aqui, continuidade. Enquanto houver violência, mano, a gente não pode parar. É o que eu falei. Eu não queria escrever sobre morte, mas eu vou mentir para vocês, eu vou falar que está tudo suave, não é mentira. Nós nunca tivemos numa situação tão dramática como hoje. A gente conseguiu a proeza de ajudar a eleger um filho da puta ditador, um genocida, um estúpido analfabeto político racista que faz apologia do estupro e já fazia antes, que comparava quilombola a gado e mesmo assim foi eleito. E pelas desculpas mais absurdas. Até na periferia eu perguntava pros caras: mano, mas vocês vão votar no Bolsonaro? Eles falavam: não, mano, mas é que tem muito viado na novela. Eu falava: caralho, mas é que tem muito comunista. Eu falava: mas o que é comunismo? Os caras: esses bagulho aí, né, mano? Entendeu? Então a mídia manipulou de tal maneira que a gente conseguiu essa proeza. Só que o que me deixa triste é que eu tô há 30 anos no rap, ó, desde 1988. E, mano, batendo na mesma tecla, querendo a mudança. E a gente não se escuta, a gente tem que se ouvir, mano. Não é um puxão de orelha, mas tem que ser falado. Nenhum tirano entra no governo se não tiver, mano, o apoio da periferia. Nós somos telespectador, a gente que dá audiência pra televisão, a gente que vota neles. É por isso que eles vêm até a gente. Por que vocês acham que o sistema carcerário é completamente falido? Porque eles não votam. Entendeu? Se o preso votasse, aí você pode crer que o sistema carcerário era um dos melhores do mundo.
Então a gente fica ali, ó, nós somos o problema da nação, mas por outro lado nós nunca administramos o Estado, nunca tivemos no Executivo, Legislativo, Judiciário. A gente tem uma justiça seletiva que só aprisiona favelado. Nós temos um sistema carcerário onde é o que eu falei, 90% é de pessoas da periferia que queriam entrar na sociedade de consumo. Aquele latrocida que é vendido pela televisão representa 0,4%. Em outras palavras, ele é usado para colocar você contra você mesmo. Em resumo, que tudo que eu estou falando aqui, tudo que os meus amigos aqui da mesa falaram, é que 70% dos que estão presentes hoje, se forem da periferia, tem uma chance muito grande de morrer de morte violenta. 30 a 40% tem uma chance de morrer na mão da polícia. Entendeu? E 0,3, por aí 4, 5, tem chance de entrar numa universidade federal e se formar. Então é muito pouco para nós. Está na hora da gente pedir muito mais do que para eles parar de matar. Está na hora da gente buscar aquilo que é nosso por direito. Fazer valer, mano, a nossa quantidade. 90% não é para pedir esmola. 90% não é para atuar como pedinte. Você não é pedinte. Entendeu? Você é protagonista da história. Não adianta a gente ficar na posição de subalterno a vida inteira. Tem que se revoltar, tem que se rebelar. Mas a rebelião certa, da informação, abrir o livro. O seu inimigo está se informando nesse exato momento para te condenar. O juiz se informa, o PM nem tanto, mas lê um pouquinho. Entendeu? O político está se informando, ele está ali, ó, com a equipe dele de gabinete, tentando descobrir qual a fórmula melhor para entrar no seu bolso, para te manter manipulado, para te manter, ó, com os grilhões da analfabetização, para te manter, ó, dentro do distrito, ali, ó, sendo torturado pela polícia e acreditando que é o seu lugar, acreditando que nós somos realmente um número estatístico, entendeu? A periferia não é o nosso lugar, por mais que a gente ama a periferia, o barraco não é o nosso lugar. Entendeu? O hospital público, aonde você chega baleado, eles deixam você morrer, não é o nosso lugar, certo? Tá no presídio, não é. O nosso lugar, mano, é dominar 90% de tudo que tem no Brasil. Seja a comunicação, seja os meios de produção, seja a política. E quando a gente acordar e tiver essa consciência, aí nós estamos próximo da revolução. É como eu falei, essa noite é muito louca, é especial, porque nós somos, mano, infelizmente, a parcela daqueles que acordaram. Só que essa parcela é ínfima, perto daqueles que têm que acordar. A militância, a revolução tem que ser algo comum na periferia. A gente tem que pensar em política, tem que mudar os temas, o foco. A gente se encontra para falar de quem morreu, de quem matou, de quem traficou. A gente não se encontra para falar de revolução, de política, para trocar livros. A gente não fala sobre cultura. Então, mano, o fim do genocídio passa pela nossa conscientização. Quando aquele cara da periferia morrer, quando houver uma chacina a cada 15 dias e a gente sentir que foi uma afronta contra a periferia e se mobilizar, se manifestar, aí o opressor vai entender. Nesse exato momento, tem um monte de revolucionário do Face, tem um monte de revolucionário da Universidade Federal que nunca pisou na periferia, se manifestando, e o opressor sabe que não é a favela como um todo. Olha o absurdo, nós somos representados pelas pessoas que sequer pisaram na periferia, nunca tomaram um enquadro, nunca visitaram um parente preso, nunca foram presos. Que legitimidade, eu vou ter que usar um palavrão, um filho da puta desse tem para representar vocês, mano? Eu quero ser representado pelo cara da periferia, conhecimento e experiência. Eu quero me representando quem passou fome, quem foi alvo do sistema. Entendeu? Eu quero ser representado pelo aquele mano que olhava o mês chegando e não podia pagar as contas, que estava ali, ó, sentindo o cheiro do córrego. Essa é a experiência. Entendeu? Esse é o gabarito que ele tem que passar para representar. Teoria, lê livro, mano, a pá leu. O juiz que te julga lê o livro. E que dia ele pisou na periferia? Ele saiu do playground, foi para a escola particular, pagando 10 mil reais por mês. Da escola particular, passou no vestibular, depois de fazer o cursinho, e roubou a nossa vaga na universidade. Depois leu o livro. Que porra que ele tem de legitimidade? Porque ele roubou a nossa oportunidade. Eu mesmo tenho um monte de professor de 28 anos. Entendeu? Por quê? Porque na minha fase escolar eu estava roubando. Porque na minha fase escolar eu estava olhando o cara da quebrada, traficando, que isso é igual. Sair da escola. Aí você vai falar pra mim, não, mas aí, Eduardo, tua mãe no mínimo se manifestou. Não, ela achou mó barato. Por quê? Porque ela não tinha visto ninguém vencendo através do diploma.
E aí eu fui pra rua, eu queria ser bandido também. E aí, por uma conspiração, eu comecei a cantar rap. E fui salvo por uma oportunidade que os céus me deram. Mas é certo vencer, não que eu tenha vencido, mas pelo menos conseguir evitar de virar um criminoso. Mas é certo a gente evitar esse caminho da criminalidade pela sorte. Em 2019, você venceu pela sorte, não pelo seu talento, entendeu? Com isso eu acabo com o mito da meritocracia também no Brasil. Não tem meritocracia. Só existe mérito quando a gente compete em pé de igualdade. Se a gente largar do mesmo lugar, aí aquele que está no cargo de poder, ele teve mérito. Enquanto a polícia está me matando, eu estou procurando emprego. Enquanto eu estou tentando voltar a estudar com 40, com 50 anos, para quando eu conseguir o diploma não ter nenhum mercado de trabalho aberto para mim, não existe meritocracia no Brasil. Entendeu? Então, mano, é fora de lógica para mim. Talvez eu seja radical, de repente eu sou até criminoso, como diz o sistema, mas não entra na minha cabeça, com tanto potencial na periferia, a gente tem que ser representado pelo cara que não pisou na periferia. Nós temos potencial para a nossa indústria, para o nosso comércio, entendeu? Para a nossa produção científica, para escrever livros, para ter nossa televisão, para ter nossos meios de comunicação. A gente não precisa do opressor para nada. Ele só está na posição de dominante, porque, como eu falei, ele rouba a nossa oportunidade. E a maioria dos que estão presos é a mesma coisa. Não adianta, ninguém vai vender para mim que o nosso problema é um moleque com um 8 na mão. Qual que é o estrago que ele comete comparado ao político? Nenhum. O nosso problema não está no latrocínio. Nosso problema está no genocídio. E que vai acabar vitimando nós aqui, mano. Eu até estava vindo hoje, o parceiro falou para mim, pô, mano, eu ia trazer você e o pessoal falou que você era Bolsonaro. Eu falei, puta que pariu. Eu já fui chamado de tudo, Bolsonaro foi foda. Aí é foda. Eu falei, aí é muito louco, porque para vocês entenderem, existe essa patrulha ideológica querendo derrubar nossas manifestações. Porque ainda daqui a pouco você mas, até respondendo ao parceiro que acha que eu sou Bolsonaro, não. Inclusive eu devo até ser preso quando sair o CD novo. Porque, mano, não pode passar batido. Não pode passar batido de jeito nenhum. Tá dando palestra. Depois você me liga. Tá dando palestra aqui. Em resumo, são mais do que 65 mil mortes. São famílias, entendeu? São famílias aprisionadas, famílias viciadas, entendeu? O vício é feito de propósito. Não adianta a gente imaginar, não, o cara ele se viciou porque ele quis, entendeu? Porque ele é uma pessoa que não segue o caminho correto. É mentira. A Cracolândia é feita para você se viciar. Eles estimulam o aumento da Cracolândia, porque é isso, quanto mais você tiver viciado, quanto mais você tiver bem louco, você não pensa em política. Imagina aquela população da Cracolândia pensando em política. Imagina o sistema prisional pensando em política. Imagina a periferia pensando em política. Imagina a gente com sede de poder realmente. Imagina a gente conseguindo colocar em prática tudo que o rap prega, tudo que os outros elementos pregam também. A gente já tinha dominado isso aqui há muito tempo. Então, em resumo, essa primeira parte aqui dessa introdução do que eu estou falando é um convite para reflexão. É para você olhar no espelho e realmente entender o seu valor, mano. Você não é número estatístico, entendeu? Você não é da população dos matáveis, do sem importância. Sua vida importa. Eu vejo um Eduardo em cada um de vocês. E o sistema não vai ter dó. Não adianta você imaginar que alguém se comove porque você passa fome, que alguém se comove porque você está em situação de rua, porque você está num bairro que é perigoso, que a polícia mata. Não, o sistema fez de forma proposital. Nada acontece por acaso, entendeu? Não é por acaso que nós não entramos na Universidade Federal, não é por acaso que nós não estamos numa educação de qualidade, não é por acaso que o professor ganha pouco, não é por acaso que a gente morre todo dia, não é por acaso que a gente está sendo aprisionado. Existe uma estratégia, só que hoje nós temos essa oportunidade de ouro, que é observar o inimigo no poder, entendeu? Pensa bem, 9 meses não tem nada para nós. E outra, também eu não estou falando que o correto é ter um governo assistencialista. Eu não quero assistencialismo, eu não quero Bolsa Família. Eu quero salário constitucional, que deve configurar aí entre 3 e 4 mil reais. Eu quero é isso.
entendeu? Eu quero que você tenha poder de mudança. E é isso, irmão, revolução. Essa é a palavra, não só a palavra de hoje, mas a palavra que a gente tem que ter na nossa mente e entender que é possível sim. Todo revolucionário, ele não fez revolução porque ele segurava o microfone, é porque tinha o povo com ele, entendeu? E o povo, eu me incluo nisso. Para fazer revolução, você não tem que escrever livro, gravar CD de rap, entendeu? Você não tem nem que ter tanta informação, você apenas tem que querer, mano, mudar a sua situação. Querer, mano, se rebelar contra o sistema que te deixa na situação de oprimido, que ainda continua chicoteando nossas costas. Acabou, mano. A partir de hoje, mano, olha no espelho e queira essa mudança, porque essa é a maneira da gente sobreviver, essa é a maneira de não cometer mais erros, de colocar tirano no poder, nem em Minas, nem em São Paulo, nem no Rio, nem no governo federal, entendeu? Tá na hora de mudar o sistema carcerário, o judiciário, tá na hora, mano, de criar leis que não são escritas, mano, para deixar a gente anulado na periferia, para aumentar o massacre. Então o genocídio que a gente começou falando, 65 mil mortes, não aconteceu, entendeu, nos Estados Unidos, porque a gente tem a referência da segregação racial dos Estados Unidos. A gente tem os Estados Unidos dos anos 60, da época de Martin Luther King, Rosa Parks, Malcolm X, como o padrão de racismo, o maior que a gente já viu. É mentira, eles não mataram 65 mil. O que acontece aqui é muito pior. Nem a Ku Klux Klan, quando enforcava, quando linchava, conseguiu chegar perto do que acontece aqui. Entendeu? O apartheid sul-africano não conseguiu chegar perto daquilo que a gente acha que é o Brasil democrático, o Brasil da democracia racial. Nada se compara ao extermínio que está acontecendo nesse exato momento. Só que não adianta a gente imaginar que o inimigo vai ter um surto de benevolência e do nada ele vai falar, não, eu vou mudar, eu vou parar de exterminar. Não, a sua dor deixa o inimigo rico, a sua dor elege o inimigo. Quando a gente pega em arma, a gente faz crescer a indústria do medo, a gente faz vender seguro de vida, a gente paga o salário do promotor, do juiz, certo? Eles precisam da nossa violência, então é isso. Quer acabar com o genocídio? Abre um livro, começa a se conscientizar e começa a se conformar.